Aí depois uns 5 anos, 6, depois encontrei o Carlos, até tiramos as fotos juntos. Ele teve uma roda ali na Democrática, né? E apareceu o Carlos por ali. E agora, uns 8 anos atrás, eu Farol do trazer ele também. Fiz aquele barracão lá na usina do Casombe. E mais uma vez, o meu mestre estava lá, né? Só que eu cheguei atrasado, o Farol que era uma surpresa, não imaginava que era o mestre. Mas cheguei lá, não consegui nem conversar muito com o Carlos, o pessoal estava lá. Mas é uma pessoa muito interessante, pessoal. Futuramente, até eu quero futuramente, meu objetivo é trazer o mestre Carlos para ele falar um pouquinho sobre, né? Porque o Carlos está vivo, está por aí, então é importante, né? Saber, até para saber a linhagem capoeira dele. Porque naquela época, o cara, quando é criado, não pergunta muito, né? Ele só querendo treinar. Não é que ele hoje, que é mais maduro na capoeira, pergunta, né? O senhor foi aluno de quem? Aquela coisa toda. Também tive uma convivência boa com o mestre Vadinho, né? O mestre Vadinho, a gente fazia apresentação junto, fiz os treinos com o Vadinho. Depois comecei a dar aula no centro, aqui no movimento da extensão de Porto Alegre, para essa criançada de rua, de centro, né? Ali naquelas 2 leões ali. Eu trabalhava para as esposas dos prefeitos, né, que elas comandavam o movimento extensão de Porto Alegre. Aí elas que patrocinavam as aulas de capoeira para a criançada. Né? Aí de aula mais ou menos 5 anos ali, em cima do mercado público ali, onde é que na entrada do relógio, lá em cima dava aula de capoeira ali. Tinha roda ali toda sexta-feira, sempre passava alguém perdido por ali, escutava um berimbau em cima do mercado, e subia ali. Né? E era uma roda muito boa ali. Depois ele mudou o mercado. Aí a gente foi para, mais além do mercado, eu dava aula na Jorge Black, né, onde ele começou o Jaburu, o Renato Capoeira, o Jorge Black, que é ali na Medianeira, né. Lá na Restinga, eu trabalho na Restinga, Maria da Conceição, na época, né, e na Vila Jardim, Guaíba, mesma época, a gente tinha vários lugares que trabalhavam com capoeira. Né. Aí ele fazia capoeira na liberdade, sem compromisso nenhum, sem questão assim, de querer viver com capoeira. Com o tempo, assim, comecei a trabalhar para vender berimbau, tinha esse baiano que vendia, tanto comprar berimbau do baiano, que eu aprendi a fazer berimbau. Em 4 semanas, não sabia envergar, quebrava do berimbau, não sabia envergar, ou desmontava e não sabia envergar a madeira de novo. Né? Ela comprava outro, né? Mas até hoje a gente conversa muito, né? Uma pessoa muito importante, um bom conhecimento. Foi aluno de pastinha, né? E assim conversa. Mas vou deixar o pessoal perguntar, né? Perguntar pra gente começar, né? Bom mesmo, né? O pessoal participar, fazer uma papoeira, né? Quero fazer. Diga aí. Você falou que a primeira roda tinha uma distância, né? Com o senhor ali. Não era roda. Foi quando eu fui um batizado. Até eu não sabia que a mãe tinha batizado, né? Pô, a gente treinou por causa. Tem uma foto aqui de batizado, no meu batizado com uma distância. Foi dali que. Mas eu fui treinando capoeira, né? Naquela época eu não tinha nada dessa noção de. Fui treinando capoeira, no qual falou, vai ter um batizado. Batizado para mim era coisa de igreja, né? Eu fui primeiro batizado no Rio Grande do Sul, ninguém sabia o que é isso, né? Aí o que é isso, batizado, sabe? Mas não perguntei para ele, né? Aí foi marcado o dia do tal de batizado, né? Eu cheguei lá, cheguei no dia, ele mandou convidar alguém para sentar uma vez. Eu, mãe, agora, gringo. Eu falei para ela, mãe, mas tem um tal de batizado, a mãe perguntou o que era. Eu disse, eu não sei, mãe. O médico vai ter um batizado, que é para convidar alguém. Tinha que levar uma vela, bem estranho. Mas no dia cheguei lá, estava a casa cheia lá, sabe? Nunca vi tanta gente no capoeira, o que vai ter hoje aqui? Já está o mestre Mansueco, os mestres baianos ali. Aí meu pai agora, aí começou a cerimônia toda lá, começou, aí tinha Mãe de Santo ali, eu fiquei, pô, isso é uma coisa, eu fiquei olhando lá, eu vi a Mãe de Santo só lá nos terreiros da Bom Jesus, eu olhei assim, pô, Mãe de Santo é isso é uma religião. Mas não perguntei nada, fiquei ali, né, nona. Mas o que é isso mesmo? Não foi o que vai acontecer, né?
Aí o Cal falou um pouco lá sobre capoeira, sobre como o Mansueto falou um pouquinho, depois começou o tal de batizado, né? Aí tinha que jogar, aí tinha outras coisas também, né? E foi o primeiro batizado de capoeira do estado do Rio Grande do Sul. Né? Falar ainda, depois que veio os outros batizados aqui da. Depois mais tarde ele teve o Mansueto, o segundo, né? O Mansueto trouxe o mestre todo, do Rio de Janeiro, até o tenente todo, depois eu conheci todo. A gente aprendeu o reloginho, fizeram uma roda de rua naquela época, o mestre todo, Garça, ali na frente da livraria da Globo. Né? Aí o tal de relógio, o cara botou a motor, é forte. O cara botou a mão no chão aqui, né? Botou fazer um relógio, assombrado, né? O cara botou assim, começou a rodar no braço e falou, o que é? Não pode ser, porque o carro não era muito para baixo, né? O jogo do carro era. E o touro era grande, uma bola, né? faz umas pontes que. Olha, até ali eu não conhecia os capoeiristas de outros estados, né? O que o cara faz? Tinha outro filmando, aí me apaixonei mais pela capoeira. Aí eu perguntei, como é que você está? No Rio de Janeiro, Quem terminei parando lá no Rio, que ele entrou no Rio, né? Entra lá com todo ele com voto de tudo, isso é interessantíssimo. Conheci muita gente, voto de rua, Poeira também, João Paraíba, Limpeiro, e tinha roda na aterro do Flamengo, depois do aterro o pessoal ia lá para Cinelândia depois ia lá para Feira dos Paraíba, e sim, continuava. Olha, eu na realidade, pessoal, eu até fiquei um bom tempo em Salvador pesquisando religião. Porque eu fiquei, pô, capoeira. Até hoje a confusão, né? O pessoal, pô, capoeira, qual é a capoeira? Qual é a onda da capoeira e religião? Né? Aí o povo estava aí até para ir perto, né? Se capoeira depende de religião. Aí, não tem nada a ver, porque algum tempo na Bahia, os capoeiristas e capoeiristas que é de religião, né? Lá no tempo que tem capoeirista, que é lá do candomblé, traz a onda dele do candomblé para dentro da capoeira. Então assim, não que a capoeira, ela direta, pelo que eu analisei, que ela direta tenha, pode ser que tenha alguma coisa, mas não diretamente, dá para a gente perceber. Algo assim que, até nós antigamente, para a gente jogar capoeira na nossa época, a gente achava que tinha uma ligação, aí ia para casa de santo, antes de ir para a roda de capoeira, acendia a vela de tudo quanto é jeito, sabe? Mas naquela ele querendo proteção, achando que ia acontecer alguma coisa, sabe? Na verdade, o pai de santo às vezes dava umas voltas, a gente não entendia nada, né? A gente explicava, não, a gente... Porque o cara não sabia que era capoeira, aí não sabia para que santo ia acender vela, né? Mandava dizer para ele, para que tem. Mas a gente ia por nós mesmos. Porque a gente fala muito em mandinga, e quando a gente viu aquelas mães de santo, a gente está pronto, isso aí deve ser. Muitos imaginavam que ia baixar até santo, né? O capoeirista ia jogar, muitos ficavam, né? Mas a inocência da mentalidade infantil, né? Não pesquisava religião, então, muitos até cantavam, que tinha uns colegas da época, né? Que eles frequentavam a religião, até entravam para a religião para se fortalecer na capoeira. Aí chegava no Pedrimbal, ele cantava ponto lá do orixá dele, achava o orixá baixar ali e ia jogar. Então teve muita coisa na época. E começou também, depois de uns problemas, né, que o pessoal achou que estava sendo enfeitiçado por outros capoeiristas. E um cidadão lá que era pai de santo lá, botou mais uma pilha, disse, não, os caras vão fazer macumba para vocês, sabe? Aí a gente se preocupou, né? Se preocupou mais ainda. Aí fomos né? Já dá um problema na roda, toda aquela questão de, no começo, pô, capoeira. E naquela época, o pessoal, como não precisava muito, tinha aquele preconceito no nome da capoeira. Não, capoeira é coisa de candomblé, não sei o quê. Botar uma filha, como até hoje em Caxias. Caxias, pô, chegou para dar o cara, não, isso aí não, isso aí é tudo candomblé. Essa mesma mentalidade que eles estão tendo lá já tinha muito tempo atrás. Agora não. Tem capoeira, está em escola, então o pessoal já pesquisa, mas naquela época não tinha nada para dizer sobre capoeira. E ninguém para te informar, né, para conversar, para bater papo, tinha que correr de trás da marra. Tá? E ali perguntar para um, para outro, e saber o que é capoeira, porque eu sem condições de viajar.
principalmente esse lado sutil, que é o lado